Fala família, começando aqui mais um Fala Fera podcast aqui no Colégio Portal Ângulo. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos com a visita ilustre do Rui Barbosa. Maravilha, gente. Boa tarde. Todo mundo conectado aí. Fiquei muito feliz de receber o convite. Estamos aqui com o Felipe, certo? Felipe Lima. E quem é você? Claro. Se apresente para nós, por favor. A Clarinha, conheço há muito tempo. Obrigado pelo convite, viu? Então, Rui Barbosa, a gente queria saber o que você está fazendo da vida por enquanto. Maravilha. Então, eu comecei a trabalhar com vendas muito cedo, tá? Hoje, atualmente, eu acabei de me desligar da última empresa que eu estava trabalhando, qual eu era gerente de produtos, tá? Mas também fui representante comercial, também trabalhei como supervisor de vendas, tive um clube para donos de carros exclusivos, trabalhei nos Estados Unidos também, trabalhei com imóveis nos Estados Unidos, fiz faculdade fora, fiz faculdade aqui no Brasil, fiz alguns cursos. Então, hoje, atualmente, eu estou trabalhando com bastante treinamentos de equipes de venda, tá? Eu faço algumas palestras, participo de alguns programas também e estou em projeto de mudar de país também. Será em agosto, né? Isso. O projeto é que mude esse ano, tá? Então, estou indo para lá também. Quero trabalhar com vendas lá, sempre fui apaixonado por trabalhar com vendas, gosto de trabalhar, sempre fui chão de loja, gostei de bastante contato com a equipe de venda, de aprender, de entender bastante assim como é que funcionam as coisas, do seguinte fato. O que faz a pessoa comprar? Quais são os benefícios que faz ela comprar? Qual a tratativa que você tem que ter com o cliente? Aquelas frases que a gente escuta sempre, né? O cliente sempre tem razão. É. Então, esse dia a dia sempre me encantou muito. Então, desde de pequenininho eu comecei, sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de me relacionar, de fazer network. Então, para mim, isso foi muito comum. E eu acabei entendendo que isso eram habilidades de um vendedor. Então, eu comecei a polir isso para que eu pudesse ter e usar disso para fazer algo que também gostava, que era a parte de vendas. Então, comecei. Primeiro fui auxiliar, né? Chama-se preposto, né? De um representante comercial. Aí logo depois eu assumi uma representada, né? Então eu tinha uma região determinada, tinha que visitar os clientes, fazer treinamentos, entendeu? Conhecer sobre o produto, né? Que um bom vendedor é aquele que conhece o produto que vende. Então eu trabalho com isso e tenho um pouco de vivência também nesse mundo. Tá, você falou pra gente que você é um vendedor, Com certeza. certo? Eu fiquei sabendo que você vai virar um palestrante? Maravilha, faço palestras também, todas voltadas para esse universo, tá? Gestão de pessoas, faço algumas palestras voltadas ao rapport, né? Que é a criação de conexão com a pessoa que você fala, tá? Então faço trabalhos dessa forma também. E o trabalho de potencializar, né? Eu falo que o trabalho de treinamento é meio pesado, a palavra treinamento, né? Eu falo que é potencializar, porque no fundo, para mim, todos são vendedores, tá? Todo mundo nasce vendedor, a gente para de treinar. É muito simples, entendeu? Se a Clara quiser ir jantar num restaurante com a família dela, ela vai dar 3 opções, mas aquela opção, que é a opção que ela mais quer, ela vai colocar mais ênfase, ela vai colocar Enfatizado. mais benefícios. Ah, lembra daquele lugar que tem aquela comida mó gostosa, que é um lugar super gostoso, que tem uma musiquinha ao vivo. Vem da ideia dela. Exatamente. Então todo mundo é vendedor, tá? Sim. O que acontece? A gente para de treinar. Porque todo mundo acha que, não, eu vou lá e vendo. Não, você entende que é uma ciência, que tem parâmetros, que tem estratégias. O bom vendedor é aquele que tem estratégia. Sim. Eu tenho esse produto aqui, eu vou entender da seguinte forma. Todo produto, ele sempre tem 2 tipos de benefício, por exemplo. O benefício genérico e o benefício específico. O benefício genérico é aquele que faz o posicionamento daquele produto. Sim. Entendeu? Eu não vou virar pra você e falar assim, cara, você precisa comprar esse carro. Esse carro é sensacional, ele tem seta. Não, você não vai comprar porque tem seta, você concorda É comigo? algo básico, né, do carro. Maravilha. Mas se ele não tiver seta, você não compra. Exato. Então, automaticamente, ele é um benefício genérico que faz o posicionamento daquele produto. Ou seja, ele é algo que precisa existir. Maravilha. Aí eu viro pra você e falo assim, ó, ficar sem bateria no seu celular é horrível, não é? Sim. Maravilha. Bastante. Legal que esse carro que você vai comprar, você vai pôr o celular daqui, ele carrega por indução. Você não precisa nem de cabo. Isso é bom. Bom. Ou seja, é um benefício específico. O benefício específico é aquele que automaticamente vai gerar comparação. Próximo que você vê, você vai querer aquilo, certo? Sim. Então você começa a entender que tem muito mais do que só você falar sobre aquilo. É você entender aquilo com profundidade para que você possa diferenciá-lo e evidenciar por que o meu é melhor, o que o meu vai te trazer de situação, o que vai trazer de benefício. E também porque você pode ser melhor do que o concorrente também. Você tem que provar que o seu é melhor do que o concorrente. Vamos supor, você é do McDonald's. Você tem que provar que o seu lanche é melhor que o do Burger King. Exatamente. Aí você precisa entender o produto. Entendeu? Uma pergunta que eu gosto de fazer, quando eu faço meus trabalhos com equipes de vendas, empresas, uma pergunta que eu gosto de fazer, eu acho que todo mundo tinha que fazer, independente do aspecto que ela é. Eu faço assim, ó. Fala pra mim, por que eu vou comprar do seu produto ou do seu serviço sem usar nenhuma palavra genérica? O que é uma palavra genérica? Bom. Meu produto é bom. Bom é genérico. É. Não é específico. Então eu sempre faço essa pergunta. Me fala por que eu vou comprar o seu serviço, o seu produto, sem usar nenhum tipo de palavra genérica. Ou seja, você precisa ter um entendimento completo.
Ah, por que eu vou comprar, por exemplo, o McDonald's? Tenho a variedade, eu tenho o sabor, eu tenho a velocidade no atendimento, entendeu? Isso não é genérico, isso é específico. É. Então, um bom vendedor é aquele que vai entender exatamente o que eu tenho de diferenciação para que eu possa vender o meu produto, entendeu? Uhum. E sair do genérico, né? Porque, não, mas que é bom, não, porque é barato, não, porque é legal. Não, isso é genérico. Não, bom custo-benefício. Custo-benefício depende, entendeu? Por exemplo, vou te dar pra você entender. Todo produto, ele sempre tem 4 denominações. Ou ele é mais, ou ele é menos, ou ele é mais, ou ele é menos, tá? O mais, eu pago mais e levo mais. Artigo de luxo. Lucro. É luxo. Artigo de luxo. Eu vou pagar mais, mas eu vou levar mais. É o bem simples. Menos. Eu aceito pagar menos, mas eu aceito também levar menos. Vou dar um exemplo simples. A Azul. Eu quero pagar barato na passagem, vai ser um aviãozinho pequenininho, vai me servir uma gominha de mascar, mas pra mim tá tudo bom, porque eu quero pagar menos, levar menos, só que eu quero chegar em Goiânia por R$314. Entendeu? Sim. Mais menos. Você paga mais e leva menos. Esse é muito complicado. Vou dar um exemplo. Você quer ir pra Gramado, ficar 10 dias, gastar R$5.000, ou você quer ir pra Gramado, ficar 3 dias e gastar 10. Só que esses 3 dias é no Natal Luz. Então você vai pagar mais, vai receber menos, mas é específico. Vai custar mais pra você, você vai ficar menos, mas você vai estar lá numa época que é o Natal Luz. Sim. E o padrão, você paga menos, leva mais, que é o verdadeiro custo-benefício. Entendeu? Só que, qual que é a grande dificuldade do custo-benefício? Primeiro precisa entender que quem determina valor é quem compra. Sim. Não é quem vende. Essa é a nossa grande dificuldade. Não é porque você falou que vale a pena que eu, que sou o consumidor daquilo, serviço ou produto, Vai dizer a mesma coisa. exatamente. Se você não tiver uma boa estratégia de demonstração daquele produto, dos benefícios, da situação, entendeu? Então, se você não tiver isso, você sempre tem que lembrar, quem determina valor é aquela pessoa que está comprando, não é quem está vendendo. Porque ele é o fator determinante de vale a pena ou não. Porque ele tem que se sentir convencido, entendeu? Então, para mim é muito simples. Como você fala assim, defina para mim venda. Venda para mim é eu fazer você se sentir inteligente o suficiente para comprar aquilo que eu te mostro. Isso é a venda. Como é que eu faço você se sentir inteligente? Preciso fazer a Clara entender o que eu tô falando, o que eu tô mostrando, o que eu tô fazendo, para que ela possa se sentir inteligente e fazer uma boa escolha. Entendeu? Não adianta nada vender algum produto e a pessoa não entender nada sobre ele. Ela não vai nem comprar. Entendeu Ela não nada. vai nem comprar. Entendeu? Porque são sempre 3 pontos. Então ela nunca vai se sentir inteligente o suficiente ou ela vai se sentir confortável o suficiente. Entendeu? A inteligência ela vem da mesma situação de conforto. Você se sente confortável, não, entendi, é legal, vale a pena, é bom, pô, tem um sistema de pagamento interessante, eu tenho benefícios interessantes, eu tô levando uma coisa que eu vou facilitar a minha vida, entendeu? E aí você tem o grau de produto, né? Você tem que entender até onde vai, mas é o entendimento de todo vendedor, é entender o produto que vende, seja serviço ou algo físico, entendeu? Para que você possa diferenciar. Então, isso hoje é o que eu faço. Às vezes eu pego empresas que têm excelentes produtos, a equipe de venda é muito boa. Mas aí você vai lá e fala assim, não, mas eu visito o cliente, eu vou, eu faço, eu mostro, mas não vende. Você precisa entender o seguinte, existe a diferença de eficiente e de eficaz. Ser eficiente é ter a técnica perfeita para cavar o buraco. Ser eficaz é cavar no lugar certo. Mas não tem nada a ver com a outra. Às vezes você tem uma eficiência muito boa. Nossa, eu sento aqui todo dia, tô estudando, eu tô lendo, eu tô fazendo um resumo, mas a nota não tá vindo. Opa! Então você tem que Você mudar. Exatamente, você tá só sendo eficiente. Você precisa revisar a sua eficácia. Você precisa Porque- mudar pra chegar onde você quer. Exatamente. Pensa o seguinte, Clarinha. Você tá pensando que você... Vai lá, você estudou, fez tudo. Chegou na hora da prova, não saiu. Será que é só o estudo? A sua eficácia, às vezes, ela tá diretamente porque você tá nervosa. Porque no dia você não teve uma boa noite, porque você ficou ansioso de sono, você tava cansado, sua capacidade caiu. Entendeu? Então, sempre entender que tudo que a gente faz na vida é ter o lado da eficiência e ter o lado da eficácia. São coisas separadas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Ah, eu tô indo lá na academia, a gente falou de academia. Eu tô indo lá na academia, tô indo lá todo dia, eu vou fazer, mas não vem resultado. Então, A pessoa pode ir na melhor academia. Só que se ela não for eficaz na questão de ir no treino, de Alimentação. dieta, alimentação, exatamente. fazer o cardio, Entendeu? aí já é outra coisa. Ser eficiente é fazer, entendeu? Ser eficaz é fazer no lugar certo, da forma correta. Como eu falei, ser eficiente, eu tenho a técnica para cavar o buraco perfeito. Põe a pá do jeito certo, joga a areia, faço tudo certinho. A eficácia é, estou cavando no lugar certo? São coisas diferentes, entendeu? Que é melhor que você cavar bem devagar, só que cavar no lugar certo que cavar num lugar aleatório. Exatamente, é isso. Então, esse é o trabalho que eu faço. Às vezes eu vou lá para revisar, eu participo do dia a dia da empresa, começo a conversar com a equipe de vendas. Essa equipe de vendas tá tendo a totalidade, tá entendendo
quais são as âncoras da empresa, como é que nós vamos fazer, qual que são os nossos diferenciais, entendeu? Essa é uma pergunta que eu sempre gosto de começar. Fala pra mim por que eu vou comprar da sua empresa, sem usar nenhuma palavra genérica. Aí começa a gaguejar. Beleza, então vamos lá, vamos definir as âncoras da empresa. Pra desenvolver mais. Exatamente, entendeu? Então, tudo na vida é assim. Se eu vou vender alguma coisa, eu preciso entender aquilo. Não só chegar e falar, ó, entendeu? Uma boa argumentação transforma o tudo em só. O tudo tem que ser o benefício, só o preço. Porque quem compra preço, quem vende preço é etiqueta, quem vende valor é vendedor. Essa é uma outra diferença também. Ô Rui, você falou que vai virar palestrante ou você já é? Já é. Eu já sou, Já é. já fiz algumas Como palestras. se prepara antes da palestra? Ah, maravilha. Primeiro, o que é mais importante? O que eu vou falar, tá? Então, cada um tem a sua técnica. Como que eu faço? Eu gosto de escrever. Então, por exemplo, eu vou fazer uma palestra... Por exemplo, eu fiz uma palestra junto com o Kaique, que é o diretor do Grupo Primo. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava abrir o evento para ele para dar um pouco de... só uma pincelada sobre o assunto que ele iria falar. Então, maravilha. Então, eu vou lá e começo a elencar pontos chaves que eu acho que é interessante eu falar. Eu não gosto de redigir tudo aquilo que eu vou falar. Eu gosto de colocar só palavras-chave, e aí cada palavra-chave daquilo eu vou elaborar em cima dela. Você Mas vai fazer, lembrar. tipo um improviso. Isso. Não no improviso. Na hora pode até sair um pouco de improviso, mas antes, o que eu faço? Então, por exemplo, eu vou falar de networking. Maravilha. Então, como é que é um bom networking? Como é que se faz um bom networking? Aí eu começo a escrever sobre aquilo. Aí eu vou ler, entendeu? Tem alguns livros legais que eu já li. Aí eu vou pegando um pouco de conteúdo. Com esse conteúdo, eu vou juntar um macro daquilo de networking. Na hora eu não vou falar tudo. Mas eu fiz um estudo prévio daquele assunto, beleza? Um estudo geral pra na hora. E aí eu anoto, aí o que eu faço? Eu leio uns 3 dias antes, eu leio 2 dias antes, aí um dia antes de dormir eu vou lá, vou dar mais uma lida, por quê? Porque eu quero que aquilo fique fresco na minha cabeça, entendeu? Então eu sempre faço palavras-chave e fico lendo sobre aquilo. E às vezes, se eu tiver algum tipo de ideia, eu tenho um bloquinho de notas, eu vou lá e anoto. Às vezes alguma coisa que aconteceu durante o dia, algum exemplo, entendeu? Então, pra mim, é sempre fácil assim. Entendeu? Então, eu faço Mas dessa quais forma. livros você recomendaria pra quem quer ser palestrante ou empreendedor? Livros hoje, pra ser palestrante, depende do assunto, tá? É. Mas eu falo pra você assim, ó, um livro que eu pessoalmente gostei muito, do meu mundo, é um livro do Marcelo Baratella, chama GPS das Vendas. Eu acho interessantíssimo. Por quê? Eu sou o tipo de pessoa que eu saio um pouco do... Eu gosto mais do Do comum. objetivo. Não, eu gosto do objetivo. Então, assim, quando eu fui supervisor de vendas, o que eu fiz? Eu visitei 2.716 lojas no Brasil todo, entendeu? E dei mais de 1.500 treinamentos. Por quê? Porque eu não queria conversar com dono de loja. Eu não queria conversar com gerente, porque eu acho que essas pessoas, óbvio que elas têm o mérito delas. Mas eu queria entender como que o meu produto acontecia na ponta. Então era equipe de venda. Eu gostava de eu pegava um bolinho, sentava na copa com elas e queria escutar, entendeu? Às vezes era uma coisa boba, mas eu ia cadastrando. Aí eu voltava pra fábrica, eu sentava com todo mundo e falava, ó, o cliente tá enxergando isso, isso e isso. A gente tá falando que o nosso maior diferencial do produto é esse, que na verdade esse aqui tem muito mais peso. Ah, mas por quê? Porque a equipe de venda que tá falando. Entendeu? Então assim, eu saio um pouco daquela coisa, sabe, não falo folclórico porque é até pesado. Mas essa coisa muito do macro. Eu gosto mais de ler daqueles caras que estão falando que estão fazendo. Entendeu? Tem uma galera aí que tá falando muito, muito grande as coisas. Eu gosto do negócio mais objetivo. Tá, o que eu faço? Ah, faz isso, isso e isso. Entendeu? Então eu gosto muito do GPS das Vendas, do Marcelo Baratella, eu achei bem interessante. Tem um livro que chama Receita Previsível, que é muito interessante também, pra você entender a dinâmica da empresa, ver como é que faz. Porque eu sou mais voltado pra empresa, eu sempre fui de empresa, né? Sim. Eu sempre trabalhei um pouco no mercado financeiro, tive um escritório, eu era agente autônomo de investimento, então eu trabalhei, mas era uma empresa, entendeu? Eu era dono do escritório e, tipo, tinha que trabalhar na empresa, tive que trabalhar com uma empresa. Tive o clube, também funciona como uma empresa, depois eu fui inserido numa empresa grande, entendeu? Uma multinacional, e trabalhei em vários pedaços dela. Então, assim, eu sempre gostei mais desse lado voltado para a empresa. A gente tem galera que é autônomo e tudo mais, é um empreendedor, né? Que eu acho que é sensacional. Mas esses 2 livros eu gosto bastante, entendeu? O GPS das Vendas e Receita Previsível. Acho que ajuda bastante para começar, entendeu? Para quem quer seguir nesse viés, né? ramo. Exatamente. Mas eu escuto muito eu leio e bastante sobre o Jordan Peterson, acho muito interessante as visões dele de algumas coisas. Tem uma galera aí que no começo estava fazendo um trabalho legal, como o Thales Dias também faz um trabalho bem legal, entendeu? Então, mas é mais voltado para isso, eu gosto mais do objetivo, entendeu? E da onde surgiu o seu interesse nesse meio? Nesse meio, desde pequeno, eu vi que eu tinha algumas habilidades.
voltado pra isso, tá? Então, na oitava série eu fui orador no, entendeu? Então, tive vários contatos com isso. Maravilha. Aí eu entendi que, além das habilidades, eu tinha um prazer muito grande em trabalhar com o público e trabalhar atendendo o público, servindo. E eu tinha uma facilidade muito grande de pegar conceito e de aprender. Então, quando eu fui pra faculdade, eu percebi o quê? Eu tava na faculdade, fazia direito lá no Mackenzie, em São Paulo, e eu percebi que eu tava sempre fazendo negócio. Conhecia um, mediava, era um mediador aqui, conhecia aqui, juntava as pontas, sabe? Sei. E eu vi que isso tinha uma possibilidade de me trazer recurso, entendeu? E aí foi na época que eu abri a One Car Club. O que era? Era um grupo de vantagens para dono de carro exclusivo. Porque eu entendi o quê? Que eu tinha uma galera, meus amigos, filhos, os pais, né? Que gostavam de carro, viviam esse lifestyle, precisavam sempre trocar pneu, roda, preparação, blindagem, todo um aparelho que voltava em volta disso. E eu conhecia muita gente do ramo, entendeu? Conhecia muito dono de loja, dono de tudo. O que eu fiz? Eu falei, vou juntar. Então eu vou pegar esses membros, vou colocar eles dentro de um clube, eles vão me pagar uma anuidade. Com essa anuidade, eles vão ter direito a vantagens que só esses membros do clube vão ter. E eu vou chegar para toda essa gama de prestadores de serviço e de empresas e vou falar, vocês querem oferecer um serviço diretamente para uma pessoa que só vai consumir de vocês? Um número X de pessoas? E aí essa casou. O que era isso? Negociar. Era vender. Eu vendia uma diferença aqui, uma vantagem que o cara queria, Sim. que ele usava, então qualquer coisa que ele ganhasse, vou trocar o pneu, vou ganhar alinhamento para lançamento. É um benefício. Quem que ganha isso? Quem fazia parte do clube. E para a empresa é bom porque eu tô trazendo o público-alvo para ela e tô dando de mão beijada. E se sai beneficiado. Exatamente. Eu ganhava comissão, eu tinha anuidade, eu ganhava quando eu fechava contratos grandes, eu fazia 6 eventos durante o ano, que todas essas empresas me patrocinavam. Então eu tinha patrocinado da BMW do Brasil, eu tive patrocínios de marca de roupa, eu tive patrocínio de preparadoras, blindadores, importadores, marcas de peça de carro, tive tudo, entendeu? Então eu juntava isso. Então assim, eu sempre fui bom de fazer negócio, então eu vi que eu tinha que ir para esse lado. E aí casou de depois eu cair pro mundo de representação e trabalhar com vendas, literalmente, como representante comercial. Mas você tá ainda no ramo de automóvel, pneu? Que Não. você falou agora? Não trabalho mais com isso. Isso começou, eu parei em 2015. Que aí depois eu mudei para... faz bastante tempo. Aí eu fui para os Estados Unidos, né? Eu estudei em Nova York, na Colômbia, fiz um curso lá. Aí eu voltei, trabalhei aqui mais um tempo. E aí depois eu fui para os Estados Unidos de novo. Aí trabalhei durante um ano lá em Orlando, tá? E trabalhei com vendas e trabalhei para uma pessoa que trabalha com vendas de imóvel, entendeu? De aluguel e tudo mais. E aí aprendi também sobre outra coisa, que era uma coisa que eu nunca tinha vendido. Entendeu? E também me brilhou os olhos bastante, achei super interessante. E aí gostei também, mas sempre voltado para o mundo da Segui na venda. onda, então, depois, né? Eu sempre gostei de vender, então tudo que você coloca na minha mão para eu vender. E aí outro prazer que eu tenho é essa parte não de ensinar, mas de trocar experiências, entendeu? Então Sim. essa parte do treinamento, das palestras, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu gosto muito disso. São várias histórias que você acaba sabendo. Ensinar a pessoa também, né? O público. E eu aprendo muito. Eu falo, eu só aprendi tudo que eu aprendi porque eu fiz tudo que eu fiz voltado com a equipe de vendas. Então, visitar todas aquelas lojas, fazer tudo aquilo de treinamento, entendeu? Então, foi muito bom. Foi muito bom. Fala pra mim, quem foi sua inspiração pro ramo de ser palestrante? A inspiração foi meu pai. Seu A pai? inspiração foi meu pai. Sério? Eu vi. Eu sempre via ele na frente dos lugares. Ele é um cara que todo lugar que ele chegava, todo mundo conhecia. Conhecia, né? Passava na rua, tinha 3 pessoas que conheciam ele. Isso. Então eu sempre gostei. Eu sempre achei muito legal. Quando eu era mais novo, não só meu pai, mas todas as pessoas que eu via sempre em cima de um palco, as pessoas ouvindo, entendeu? Até na época que eu ia na igreja, eu ficava vendo o padre lá, eu achava sensacional. Eu falava, cara, o padre tá lá na frente, todo mundo tá ouvindo ele. Eu achava super legal. Era uma coisa que eu gostava muito. Então também, eu depois eu fiz parte dos Demolês também por vários anos, entendeu? Então ali a gente fazia muito trabalho voltado a isso também. Eu sempre tive cargos regionais. Então, assim, pra mim foi muito legal. Eu sempre gostei disso. Sempre foi uma posição pra mim que foi confortável. Então eu sempre fiquei buscando ela mais vezes, entendeu? E a palestra foi uma das que me dá essa oportunidade. Mas tá na frente de equipes e tudo mais, eu sempre gostei desse lugar, entendeu? Então eu sempre fiquei buscando mais ele. Entendeu? Então eu sempre corria atrás dele porque eu queria estar ali. Então eu ficava criando situações para que eu pudesse estar ali, entendeu? De várias formas. No meio da palestra, como fala? Quem te inspirou foi seu pai. Sim. E no meio de empreender, das vendas, foi ele também ou foi outra pessoa? Não. Das vendas foi que assim, meu avô era um negociante muito, muito, muito fora do normal. E eu nunca tive muito contato com ele, mas eu sempre escutei histórias.
Entendeu? E toda vez que alguém falava de uma pessoa que tinha tido muito sucesso, sempre vinha através de fazer negócio. Não, porque essa pessoa fez tal negócio. Então isso me dava uma... Eu sempre olhava pra isso e falava, não, eu quero ser essa pessoa também. Sabe? Eu queria que falasse, não, porque pô, ele faz uns negócios muito... Ele sempre tá atrás, ele sempre tá fazendo. E assim, o ambiente que eu vivi quando era criança foi um ambiente sempre de muita cobrança, mas no bom sentido. Então, tipo assim, tinha que ter nota alta, tinha que estudar, tinha que correr atrás, tinha que fazer esporte, tinha que... Entendeu? Então, assim, eu vim de um meio de alta cobrança. Entendeu? De alta cobrança mesmo. Eu nunca vi média de escola. Em casa tinha a média da casa. Não tinha média da escola. Escola era obrigação. Então, você tem que ter essa nota. Se não tiver essa nota aqui, não tem papo. Entendeu? É. Seja na escola. Então, por exemplo, quando eu fui fazer Kung Fu, me cobravam, entendeu? Eu fui bicampeão brasileiro. Eu sempre foi alta cobrança. E eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito. Então, assim, eu não aceitava ser mais um. Entendeu? Eu falo, eu não nasci pra ser coadjuvante de lugar nenhum. Todo lugar que eu chego, eu gosto de estar ali. Tem que ser o protagonista, né? Isso, mas não por arrogância, sabe? Não. Porque eu gosto. Eu Ser me o sinto dono da bem. sua própria Por história, né? mérito seu. Exatamente. Eu gostava de chegar num lugar. Então, por exemplo, fazendo um paralelo. Antes dos meus 25 anos, eu sempre gostei muito de meu pai e meu tio sempre tiveram arma de fogo e tudo mais. Eu sempre fui interessado com isso. Mas eu não queria só ser o cara que vai lá no clube de tiro e ficar lá e contando vantagem. Não, eu falei, não, eu vou estudar. Eu vou Entrando fazer. nesse meio agora, né? Exatamente. Então eu peguei, estudei e me formei em primeiro lugar da turma como instrutor de armamento e tiro. Então eu sou um instrutor credenciado pela Polícia Federal para dar curso. Eu dou curso para polícia, eu dou curso para civil, eu dou curso para toda essa galera que quer aprender um curso avançado. Eu fiz formação aqui no Brasil, vou fazer formação fora do país. Eu nunca gostei de ser mais um, entendeu? Então eu sempre me cobrei. Mas não é porque eu me cobro. Não, se eu quero mexer com arma de fogo, eu tenho que ir até o fim. Então eu vou ser instrutor de armamento e tiro, eu vou credenciar pela PF, eu vou fazer curso, entendeu? Eu tenho mais de 74 cursos nesse meio. Eu já ministrei cursos. Dia 13 eu tenho mais um curso para dar aqui, que eu vou dar lá em Arthur Nogueira. 2 semanas atrás eu tava fazendo curso pra GCM, entendeu? Pra polícia. Então, assim, uma coisa que eu gosto. Então, a cobrança minha sempre foi alta. Voltada pra fazer tudo. Não gosto de fazer as coisas meia boca. Tem que terminar, né? Não gosto. Pra mim não adianta. Se você faz direito, você não faz. Mas é porque eu me cobro muito, entendeu? Mas é por causa do meio que eu vi. Sempre foi de alta cobrança. Isso passou pra mim e eu tenho que dar uma segurada pra não cobrar muito quando eu tiver meus filhos, senão eu vou largar eles maluquinhos também. Você se considera um professor, né? Tanto nessa questão de arma de tiro, quanto na questão de ser empreendedor. Sim, eu gosto. Agora na questão de ser palestrante, como você ensinaria uma pessoa que quer ser palestrante, só que ela tem medo de palco? Maravilha. Primeira coisa que você pode fazer. Coisa mais benéfica que você pode fazer pra você. Se provoca. Você não gosta de palco? Vai pro palco. Tá com medo de fazer podcast? Faz podcast. Sabe por quê? Porque você só vai aprender fazendo. É. Óbvio, você vai se preparar, você pode se acalmar, a maturidade vai te ajudar. Mas eu passo assim, ó. É melhor você ir aprendendo, fazendo e ganhando maturidade do que esperar ter maturidade suficiente pra fazer algo. Entendeu? Então, eu sempre falo assim, ó, se provoca. Se você pegar, eu tenho vídeos das primeiras vezes que eu fui fazer, pô, trava a oratória, você fica nervoso, a mão fica suada, você começa a pensar num monte de coisa. Então, assim, a primeira dica que eu falo, se provoca. Se provoca. Aí eu quero muito falar em público, mas eu não gosto de falar em público. Então, se coloca em situações menores e controladas, para que você comece devagarzinho a entender que aquilo é absolutamente normal, que aquilo faz parte de uma situação, entendeu? Então, se provocar. Outra coisa que você pode fazer, que eu falo, né? Um bom palestrante, ele tem que ter algumas habilidades. Certo. Então, por exemplo, eu fiz curso de oratória, entendeu? Me ajudou bastante, entendeu? E no curso de oratória você aprende várias coisas. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante, assim, no seguinte, não de falar, mas como falar, tá? Uma pessoa para fazer uma palestra, o que ela precisa ter? Ela precisa ter organização mental, entendeu? Você precisa fazer começo, meio e fim. Você Você não pode se perder no meio. Exatamente. Como é que você faz isso? Então, pode fazer as primeiras, como? Faz com script, entendeu? Segue o roteiro, segue o plano. Isso vai ajudar você a se alinhar, entendeu? Porque senão às vezes você vai ficar nervoso, você vai atropelar tudo, entendeu? Faz parte. Também que a pessoa começa a se autocobrar, vamos supor, quando tá na palestra falando. Ela olhar uma pessoa olhando meio assim pra ela, aí começa. Não, tem alguma coisa errada com a minha roupa, o cabelo tá meio assim. E aí isso vai ajuda começa a a se gaguejar. perder no meio, né? Exatamente. Porque vai acontecer. Eu já fiz. Uma das maiores palestras que eu fiz foi lá no nosso clube. Acho que tinha 800 pessoas. É óbvio que vai ter alguém ali que não vai estar prestando atenção. É óbvio que vai ter alguém ali que tá achando que eu tô falando é Foi por besteira. obrigação, vamos supor, a mãe foi, teve que ir junto. Isso, ou ele vai estar ali no celular e tá É. tudo bem. O que você não pode fazer? Você não pode dar hiperfoco nisso. É. Entendeu? Então, assim, passa o rosto em tudo e não
leva nada pra si durante a palestra, entendeu? Mas o que eu falo pra você, o curso de oratória me ajudou bastante. No começo eu segui script, Certo. tá? Eu algumas vezes subi no palco com papel. Ou, se você for fazer, por exemplo, hoje eu faço bastante com PowerPoint, entendeu? Isso te ajuda. Então, você deu aquele nervoso, olha pro PowerPoint. Isso, mas de forma natural. Entendeu? Não mostra que você tá espiando o PowerPoint. Olha mesmo o PowerPoint. Você tá aqui, você faz assim, ó. Olha pro PowerPoint, continua falando PowerPoint e volta. Porque o que você veio? Você veio buscar informação. Que deu nervoso, deu branco. Não tem problema. Mas faça isso de forma natural. Não faz assim, ó. Pra pessoa pensar que você tá querendo Isso, levantar. é sempre natural. O bom palestrante é aquele que é natural. Não levanta a voz, não dá pico de voz, não fala muito baixo, não fala atropelado, entendeu? E aquilo, não se prenda porque, eu olhei pra uma pessoa e eu falei algo e aquela pessoa balançou a cabeça. Vai acontecer. Não entendeu? não é uma pessoa que vai definir tudo, né? Exatamente. Óbvio que vai ter uma pessoa ali que não vai concordar e tá tudo bem, você não leva isso pra você, entendeu? E a gente Mas vê o- muito isso dentro de escola também, né? Nas apresentações. É normal. As primeiras que eu tive, as primeiras palestras que eu fiz foi a apresentação de escola. Então na escola era sempre assim. Os moleques falavam, não, eu vou fazer, mas você apresenta. Não precisa fazer, deixa você apresentar. Aí eles me mandavam o conteúdo, eu estudava aquilo, porque na época tinha nota de apresentação. Sim. Então a gente sempre tirava nota alta porque eu queria fazer a apresentação. Mas por quê? Porque eu gostava, eu estudava o conteúdo. Mas assim, era uma apresentação que eu falo, que dá pra você falar sobre tudo. Tô falando pra você de apresentação na época que eu fazia escola, apresentação sobre o cerrado. Não era um negócio que eu adorava falar, mas eu tinha que aprender e eu tinha que fazer uma boa entrega daquilo. Entendeu? Sobre os biomas. Sobre história, Revolução Francesa. É óbvio que ninguém gosta de fazer palestra disso. Eu, pelo menos, não gostava. Não, Mas eu tinha que fazer. eu fazia diferente de você. Eu fazia isso pra levar vantagem. Em vez de ficar fazendo slide, procurando texto, eu só falava lá. no É público. isso. Entendeu? É que cada um tem uma habilidade. E assim, não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que você gosta de fazer e aquilo que você não gosta de fazer. É, opinião. Entendeu? E assim, o que faz parte é sempre você entender. Nunca não faça algo porque você simplesmente tem medo de fazer. Nossa, eu vejo, é uma coisa que me gera interesse, pô, eu vejo uma pessoa fazendo, eu olho e falo, puta, aquilo é muito legal. Não, mas eu não dou conta. Mas eu não sou capaz. Mas eu não, pô, se eu fosse escutar o que todo mundo falou pra mim a vida inteira, eu tava até hoje sem fazer nada. Deu, beleza, cara, você gosta? Putz, eu tenho um sonho de fazer. Eu olho aquilo me brilha o olho, eu acho sensacional, eu quero fazer. Beleza. Assim, ó, você provoca um pouco e busca profissionalizar aquilo. Tem as consequências que o sonho da pessoa que ela quer. Só Sim. que tem gente que não quer pagar as consequências. Eu falo assim, ó, tem um filósofo sufi, chama-se Nasruddin. É sensacional de ler. Tem vários livros dele. Ele é um filósofo e ele ensina as coisas através de situações cômicas. Tá? Então, uma das passagens dele, ele explica qual a diferença do otimista pro realista. Tá? Então, Nasruddin foi acampar com um discípulo dele, eles montaram uma barraca, deitaram dentro da barraca e dormiram. Durante a noite, Nasruddin acorda o discípulo, fala, discípulo, olhe para cima e fala para mim o que você vê. O discípulo vira e fala assim, nossa, então, mestre, eu olho e vejo as estrelas, vejo como o nosso universo é gigante, como nós somos pequenos perante o universo, eu vejo luzes que chegam a mim hoje, que saíram há não sei quantos milhões de anos, isso para mim mostra que independente do meu caminho, eu consigo chegar. E você, mestre, o que você vê? Então, eu vejo que roubaram a nossa barraca. Entendeu? Então, existe uma diferença muito grande entre o otimista e o realista. Você não precisa ser otimista com tudo, só que você tem que ser realista. Qual é a realidade? Eu tenho medo de fazer. O que eu tenho que fazer? Busca profissionalizar e busca meios de você tornar aquela situação um pouco menos apavorante. Não tô falando pra você fazer uma palestra para 1000 pessoas quando você tem medo. Não é isso. Mas assim, pô, tem medo? Na próxima apresentação da escola, você vai pedir você que vai fazer a apresentação. Mas eu fico apavorado. Não, mas converse com seus amigos, converse com os amigos e fala, eu tenho medo, mas eu quero fazer a próxima apresentação. Vou me provocar. Por quê? Você vai estar na sua sala de aula. São pessoas que você conhece. Mas são as pessoas que vão me julgar. Desculpa, cara de 29 anos falando aqui, vão te julgar a vida inteira. Então costuma. Então vocês vão julgar o que eu fiz. Vão julgar. Se você não fizer. Pensa, eu tô fazendo isso pra quem? Pra mim. Eu quero, eu tenho medo. Então, na próxima apresentação da escola, você vai lá e vai meter a cara e vai fazer. Beleza. Que bom. Entendeu? Então, não, mas, putz, fiz, não gostei. Pô, vou tentar mais uma vez. Não gostei. Então não faz mais. Entendeu? Não tem como. Tudo bem. Se colocando no medo, né? Vamos supor, a pessoa que é essa palestrante, começa, vamos supor, com uma palestra na escola, depois vai aumentando até que o medo some. Ou se coloca em círculos, que isso é algo comum. Então, por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Eu fui Demolay por muito tempo. Dentro do Demolay, você tinha que falar. Nas nossas sessões, você precisava falar. Então ali eu falei. Entendeu? Na minha 8ª série, eu fui orador.
entendeu? Então, assim, as situações elas foram acontecendo. E eu fui abraçando elas e eu fui vendo que eu gostava daquilo. Então, assim, você também pode colocar, por exemplo, eu gosto muito de falar, mas eu tenho medo. Pô, cursos de oratória são voltados para isso. Vai fazer um. Tem aqui em Campinas, tem, acho que em Limeira, não sei. Entendeu? Mas tem alguns bons, é uma vez ou 2 vezes no mês, entendeu? Quando eu fiz minha pós-graduação, a minha primeira pós-graduação, eu fiz na Dom Cabral, na Fundação Dom Cabral, lá em Campinas. Pô, você tinha que estar o tempo todo sentado. A pós era numa mesa de 8 pessoas. Você tinha que estar o tempo todo falando. Entendeu? A segunda pós-graduação que eu fiz foi na Getúlio Vargas. Mesma coisa. E a terceira que eu fiz foi... Aí eu fiz online, era meio de pandemia. Eu fiz uma pós-graduação em Harvard, que era da mesma coisa. Era a sala aberta e você tinha que ficar falando. Mas sabia que isso que eu te falei, a questão psicológica, vamos supor, uma pessoa tem medo de aranha. O que o psicólogo faz? Ele coloca um ponto preto numa tela branca, aí vai aumentando, até mostrar uma aranha de verdade. Isso. Até lá, a pessoa já perde o medo já. Porque aquilo, o medo, quando ele cresce, ele vira fobia. Entendeu? E quando ele crescer mais um pouco, ele vai virar pavor. Entendeu? Então, assim, não tô falando pra você que é uma... eu tinha um professor que falava uma coisa que era maravilhosa. Ele falava, toda generalização é burra. Então, o que eu tô falando pra você aqui é de uma forma macro. Aquela pessoa que ela realmente ela tem um impedimento, ela tem um pavor de falar em público, talvez ela tenha um outro caminho que aí sim vai ter que ser com um profissional. Sim. Eu falo pra você o seguinte, eu só tenho um frio na barriga. Eu nunca fiz, então eu tenho frio na barriga, como nós estamos conversando hoje. Faz parte. Isso é normal. É normal. Frio na barriga a gente tem. A gente tem frio na barriga quando a gente vai conversar com uma pessoa nova, a gente tem frio na barriga quando a gente tá num lugar novo. Entendeu? Pô, eu tive que ir lá pros Estados Unidos, cheguei numa sala, tinha 300 alunos, eu era o único brasileiro. Cara, é óbvio que você tá com frio na barriga. É óbvio que você vai ver as pessoas te julgando. É óbvio, pô, eu tô longe de casa, tô num outro país. Então, assim, mas eu não tinha pavor daquilo, eu tinha medo daquilo. Óbvio que eu tive medo. E o medo é bom. Tá tudo beleza. Entendeu? Pô, vou conversar com uma menina, vou conversar com um cara, vai dar frio na barriga. Eu vou, quando vocês vão passar no vestibular, vai dar frio na barriga na hora que chegar na faculdade, vai dar medo, tá normal. Quando for pegar o primeiro emprego, vai dar medo. Então, assim, ele vai fazer parte. Meu pai tem uma frase que eu acho sensacional. Ele fala: o sofrimento é inevitável, a intensidade é opcional. Sofrimento faz parte da vida. E sofrimento não é ruim. Ele parte do processo de crescimento. Entendeu? Você tem que sofrer. Entendeu? Você quer passar numa faculdade? Você vai ter que sofrer. O que é sofrer? Senta e estuda. Eu quero ter um corpo legal. Vai ter que ir na academia todo dia. Entendeu? O sofrimento, ele é inevitável. Se você fugir dele, você vai ficar estagnado. Você não vai fazer nada. Só que a intensidade daquilo você pode escolher. Entendeu? Seja pra coisas difíceis, mas pra coisas do diário, do dia a dia. Entendeu? Mas ele é inevitável, você não consegue fugir dele. Quer passar na faculdade boa? Senta e estuda. Vai ter que ficar sem sair de final de semana. Vai ter que ralar de estudar. Faz parte. Então essa seria a sua, vamos supor, filosofia de vida. Eu tenho 2 filosofias de vida. A primeira é sem pressa, sem pausa. Sem pressa e sem pausa. Eu não paro, mas eu não corro também não. Tem coisas que eu não posso correr. Sem pressa e sem pausa. Eu não vou parar nunca, mas eu sempre vou estar fazendo sem pressa. E a segunda é intensidade, eu escolho. O sofrimento eu não consigo fugir dele, ele faz parte da vida. Entendeu? Sofrimento nunca matou ninguém. Dor nunca matou ninguém. Medo nunca matou ninguém. Entendeu? Então assim, pô, eu tenho uma situação, eu tenho muito medo disso. Vai lá, vamos fazer, vamos entender. Começa a falar sobre, conversa com seus amigos, conversa com seus pais, conversa com a sua mãe, conversa com, entendeu? Quem tem namorado, conversa com o namorado, com a namorada. Entendeu? Troca uma ideia. Começa a falar. Mas assim, uma coisa que eu sempre soube. É inevitável. Entendeu? Eu quis passar na faculdade, eu tive que ralar de estudar. Entendeu? Eu quis me formar instrutor de tiro, eu tive que ralar de estudar. E eu falei que eu ia formar em primeiro lugar. E eu formei em primeiro lugar porque eu ralei de estudar. Entendeu? É inevitável você fazer. Sacrificar algumas coisas também, né? Exatamente. Então, assim, eu quero. Nossa, meu sonho é. Eu fui numa palestra, eu vi um cara fazer. Cara, eu gosto demais daquilo. É muito 10. Maravilha. Corre então, porque dá muito trabalho. Eu tenho muito pra aprender ainda. Eu tenho 29 anos, eu tenho muita coisa pra fazer, mas assim, uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre fui me provocando. Entendeu? Pô, eu podia ter ficado aqui no Brasil, fazendo a faculdade, São Paulo, onde eu conhecia todo mundo, tava tudo lindo, tava tudo 10. Beleza, mas não, eu queria ir pros Estados Unidos. Você quis se desafiar Eu quis mais. meter a cara lá pra ver qual é que era. Porra, mó legal, cara. Eu morava em Nova York. Tinha bolsa, eu ganhei a bolsa. Como foi lá? Pô, foi a melhor experiência da minha vida. Sério? Entendeu? Eu tava completamente fora de tudo, longe de todo mundo, eu fui sozinho. Mas você sabia inglês na época? Sim. Não, porque tem gente que vai morar fora e não sabe, vamos supor, sabe o básico do inglês. E às vezes nem isso. É aquilo. Lembra que eu falei pra você? Toda a situação que você tem medo, profissionalize o máximo pra que ela se torne o mais confortável possível. Entendeu? Que nem na questão da palestra. Exatamente. Vá buscar coisas pra se profissionalizar pra que aquela situação difícil se torne menos difícil.
Ou num contexto também. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu fiz, por quê? Porque eu fazia a faculdade, eu fiz uma prova, passei na prova e fui para os Estados Unidos, entendeu? Aí eu tive que entregar TOEFL, proficiência de inglês e tudo mais. Então eu tinha o inglês fluente há muito tempo. Mas, assim, podia não ter ido, entendeu? Podia não ter ido, mas eu escolhi ir, cara, não me arrependo, não. Entendeu? Não me arrependo. Eu falo assim, até as coisas erradas a gente arrepende. A gente não precisa se arrepender. Pelo menos o errado você já aprendeu que você não vai fazer de novo. Entendeu? Toda vez que você faz, putz, errei. Beleza, aprendeu, só que você não faz mais, entendeu? Então, assim, pô, quando eu era representante, errei muito. Putz, fui representante. Quando eu fui supervisor, errei, aprendi com muito representante que tava ali. Tive também, naquela época que era novo, tive sim aquela arrogância, entendeu? Tive também que me colocar no meu lugarzinho também, porque eu chegava, achava que era dono da bola toda, e porque é isso aqui, porque eu vim de lá, não sei o quê. Beleza, aprendi, tomei uns tapão da vida, tá tudo É que bem. nem você falou sobre a questão de errar, tem muita gente que não quer, vamos supor, se desafiar porque tem medo de errar. Mas isso é uma questão normal, né? Você não fez porque você tem medo de errar, você já errou. Então É. seu medo tá igual. Você já errou. Você não fez. Então, assim, eu errei pra caramba. Eu só tô onde eu tô por causa de tudo que eu errei. Tudo que eu fiz errado, eu meti a cara, fui arrogante, entendeu? Já fui mais novo, fui mais imaturo, entendeu? Fui já pra rua com um cara que tinha 30, 40 anos de rua e quis ensinar coisa pro cara e deixei passar um monte de coisa. Fui chamado a atenção, prestei atenção. Entendeu? Minha mãe me ajudou muito. Minha mãe era... sempre foi uma figura profissional que eu admirei muito. Então, muito puxão de orelha foi ela que me deu. Entendeu? Uma vez ela falou uma frase pra mim que eu nunca mais esqueci. Eu tava fazendo um negócio lá, eu tava irritado com o negócio, que na fábrica não tava dando certo, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí o Brian falou assim, ó, a gente não precisa de nenhum Romário aqui não, viu? Que é bom pra jogar sozinho, mas não sabe trabalhar em equipe. Você tá dentro de uma equipe, você tá dentro de uma empresa. Eu não quero nenhum Romário aqui dentro, não. Não segue regra, não faz nada, mas sabe, só porque é bom em uma coisa, acha que pode fazer o que quer. Rapaz, foi um tapa na minha cara. Uma quebra de realidade, né? Isso, porque eu falei, eu sou bom pra caramba em uma coisa. Eu vendo bem pra caramba, mas e o resto? Precisa aprender. Tô deixando pro lado. Por quê? Porque eu era arrogante. É que você cara... foca, vamos supor, em uma área da vida, só que aí enquanto você foca nessa área, as outras você não tá crescendo Exatamente. nelas. Aí minha primeira pós foi sobre gestão de pessoas. Por quê? Porque eu era uma coisa que, por causa da minha ansiedade, por causa da minha vontade de fazer, eu acabava atropelando. Entendeu? Não escutava, entendeu? Tinha que trabalhar em equipe, porque eu tava numa empresa multinacional. Eu tinha que trabalhar em equipe, eu tinha que saber. Tem que aprender. Tinha, então foi um puta tapa na cara, ó. Não quer Romário aqui. Você era o líder da equipe? Por um tempo sim, por tempo tive meus chefes, né? Mas na época que eu era supervisor, eu era líder daqueles representantes. Eu tinha 14 representadas na minha mão que eu tinha que fazer dar certo. Qual o conselho daí pra alguém que quer ser um líder, vamos supor, de alguma coisa? Maravilha. Primeiro de tudo, Não pode ser mandão também, né? não, você precisa ser firme, mas eu falo pra você o seguinte, pra você liderar alguma coisa, por exemplo, quando eu fui supervisor, o meu maior desafio era o seguinte, eu tive que entender que eu primeiro precisava acompanhar pra depois conduzir, tá? E eram 14 regiões completamente diferentes uma da outra, nós estamos falando do Brasil, entendeu? Sai daqui, vai pro Nordeste, ele é diferente, sai daqui, vai pro Sul, ele é diferente. Totalmente diferente. O parâmetro é diferente, o público é diferente, a valorização é diferente, é tudo diferente. Então o que eu fiz? Fui pra rua. E quando que eu consegui agrupar aquela galera e fazer todo mundo entender? Quando eu entendi que cada carinha daquela equipe, cada região era diferente. Então, óbvio, eu tinha diretrizes macros, que eram diretrizes da empresa, para onde nós tínhamos que ir. Então a meta anual é X. Mas o que eu aplicava no Rio Grande do Sul, eu não aplicava em Minas Gerais. Entendeu? E eu só consegui chegar nas melhores estratégias pro meu time quando eu, com a minha expertise do que fazer, escutei eles de como fazer. Eu sabia o que tinha que ser feito. Mas eu não tinha um entendimento na totalidade de como fazer aquilo. Aí na hora que eu fiquei quieto e escutei, e fui lá e sentei no carro com os caras e comecei a rodar e comecei a entender como é que funcionava, qual que era o cliente, como que... Aí sim eu falei, tá, então nós temos que fazer isso, então nós vamos começar a fazer assim. E assim, uma coisa que pra mim me ajudou, eu sempre tô buscando mais em questão de estudo, tá? Então assim, tenho 3 pós, entendeu? Faço curso toda hora, converso com gente que tá em níveis acima de mim o tempo todo. Você vai me colocar numa mesa com gente que trabalha com isso, eu vou tirar informação, eu vou começar a perguntar, porque eu tô sempre aprendendo. Mas o que eu falo pra você, eu sempre soube o que fazer e sempre me ajudou muito quando eu entendi como fazer, tá? Porque toda empresa tem 3 níveis. Qualquer empresa, seja de uma pessoa, com obrigações diferentes. É o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico cuida do quê?
O tático cuida do como e o operacional cuida do fazer. Você precisa ter isso aqui muito bem definido, tá? Então eu era representante. O que eu estava acostumado? No operacional. Eu fazia. Eu montava no meu carro, montava a rota, rasgava o estado e vendia. Quando eu fui para supervisor, o que aconteceu? Uma quebra de realidade? Foi por quê? Porque eu não estava mais no operacional. Não tava mais no... Eu tinha que estar lá e quebrando a minha cabeça no tático, brigando com meus diretores, brigando para tentar criar o como. Não adiantava nada eu montar no avião, ficar uma semana com o representante e durante aquela semana que eu tô lá, vende pra caramba. Na hora que eu saio, fica do mesmo jeito. Não que estivesse ruim, mas assim, esse ganho, ele tinha que ser feito de uma outra forma. Não comigo lá. Entendeu? Não comigo lá. Eu tinha que criar uma forma, mudar algumas coisas e entender o que poderia ser feito. Por quê? Porque eu tava inserido dentro de uma esfera tática, eu não tava mais dentro de uma esfera operacional. Eu tinha que estar cuidando do como. Entendeu? E lá em cima, aquela galera que tá lá em cima, que é a galera de estratégia, que eram os meus diretores e a presidente da empresa, estavam cuidando do o quê? Eles sabiam o que tinha que ser feito. Aí eles jogavam na nossa mão, a gente quebrava a cabeça de como. E aí a gente tinha que engajar a minha equipe pra fazer depois. Pra fazer. Essa é a grande diferença. Porque, por isso que às vezes você pega uma pessoa que ela é boa de fazer, na hora que você põe ela no nível tático, ela se perde. Porque ela não entendeu que ela não tem que fazer mais, ela tem que cuidar do como fazer. Ela tem que viabilizar. Putz, será que a forma que tá feito os limites de crédito aqui dentro tá legal? Será que as formas, as nossas ferramentas de trabalho, o nosso sistema que nós estamos entrando, vai ter um app, não vai ter? Entendeu? A diretriz, a formatação do jeito que tem que ser feito, o sistema de faturamento da empresa, o sistema de agendamento, o que está impossibilitando o representante. Pá, eu tenho que mudar uma tabela de preço para esse estado, porque nesse estado, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul tem 14,5% de uma taxa que nos outros estados não tem. Então eu tenho que mudar a precificação do estado. Entendeu? Entendi. Isso é um tipo de discussão do como, do cara que está no nível de gerência, no nível de gestão. Entendeu? O cara que está lá embaixo, ele está preso no fazer, e aquilo vai tomar 90% do tempo dele. Isso que me diferenciou muito, quando eu entendi que eu estava mudando de função. Quando você vira líder, você tem que entender que você não está mais só preso no operacional. Você vai pro como, você vai pro tático. Você começa a olhar tudo. Por quê? Porque você começa a mexer em mais coisa. Entendeu? É isso que é a grande diferença. Quando a pessoa é líder, vamos supor, tem 4 pessoas, ele tem que saber em que área da pessoa que ela tá fazendo. Nem você falou do que, do como, do que fazer. Tem que saber a pessoa certa pra fazer cada um. Senão Exatamente. Mas como é que você vai saber? Primeiro que você tem que ter entendimento daquilo que você tá fazendo, certo? Você precisa ter um entendimento daquilo que você tá fazendo para que você possa fazê-lo aquilo com uma boa, vamos dizer assim, né? Uma boa habilidade. Por que eu fui um bom supervisor de venda, na minha opinião? Entendeu? Pelo menos isso foi o que os meus supervisores falaram. Eu sabia e conhecia muito bem meu produto. E eu vendi por muito tempo. Durante 3 anos eu fui representante. Então, o produto que nós vendíamos eu conhecia muito bem. Legal. O que o meu representante não sabia que eu sabia? Ele não estava inserido pro lado de dentro da fábrica. Ele tá vendo só do lado de fora. Então, o que eu fiz? Eu comecei a querer fazer essa ponte. Para ver o que eu podia facilitar pro representante, ou o que eu podia brigar para a fábrica dar para o representante, ou o que eu via que o representante estava fazendo errado, que a fábrica tinha razão, para tentar entrar nisso de uma forma. Por quê? Porque eu precisava viabilizar mais venda, eu precisava viabilizar mais resultado. Sim. Porque eu não tinha mais a minha meta para cuidar, eu tinha 14. Quando eu era representante, eu cuidava da minha representada. Na hora que eu começo a cuidar de 14, eu tenho 14 metas para bater. Entendeu? Porque eu tinha um outro supervisor lá que também tinha mais 14 representadas. Nós somos 28 representados na empresa que eu trabalhava. Entendeu? Então, assim, eu tinha que tomar conta de 14 representadas, 14 regiões completamente diferentes, que tem uma periodicidade diferente. Por exemplo, o Rio de Janeiro se vende através de feiras. Loja física lá é muito fraca. Por quê? Porque o carioca criou o hábito no meu segmento de comprar em feira. Então, eu vou ter uma sazonalidade de 60 dias no meu nível de compra lá. Também diferente do que eu vou ter em Minas. se adaptar também na região, né? Exatamente. Então, o que eu faço? Tinha metas retas, começou a fazer meta variável. Sim. Entendeu? A meta não era igual todo mês. Entendeu? Então, assim, vai se mudando isso. Por quê? Porque isso tudo é do questionamento do como. Meu, putz, como é que o cara vai fazer? Como é que eu vou cobrar do cara 1000 peças todo mês se eu tenho uma periodicidade de compra de 60 dias ali? Óbvio que vai ter um mês dele que ele vai ser vender menos que o mês que não tem feira. Então, abaixa a meta aqui, só que sobe do outro. Entendeu? Porque aí Entendi. você começa a enxergar, você começa a criar situações mais possíveis, mais confortáveis, porque o representante sinta. Por quê? Porque o ruim quando você tá no nível de gestão, líder, que você trabalha com meta, é muito difícil você ser assertivo em meta. Porque você não pode colocar algo muito fácil, porque o cara não se, vamos dizer assim, não se provoca. Desafia. Mas se você colocar um negócio irreal, ele vai olhar aquilo e ele não vai nem fazer também. Ele vai lá e falar, não tem como eu chegar nesse número. Deixa Eu no não meio tenho termo, então. ferramentas. Então, você tem que entender que como é que você vai fazer isso. Para que seja aquela coisa que é alcançável, mas ao mesmo tempo tem que ser desafiador. Sim. Se você faz uma coisa irreal, muito longa, A pessoa nem. o cara nem olha. desmotiva.
O cara fala, não vou fazer. Não tem como. Nunca foi feito. Entendeu? Já ouvi isso várias vezes. Não, vocês são malucos. Isso aí não fecha, não tem como. Entendeu? Então, a nível de gestão é muito difícil. Eu ainda tenho muito para aprender. Mas assim, um pouco que eu aprendi foi nisso. Entendeu? Você tem que sempre transformar aquela situação de uma forma que ela seja desafiadora, mas ela seja possível. E mais confortável, né? Exatamente. Quando você trabalha com meta, ela tem que ser desafiadora, mas ela tem que ser possível. Não adianta só ela ser desafiadora. Porque o cara também não é o é uma Indiana máquina. Jones, né? Não é uma Pelo amor máquina. de Deus, não é o super-homem. Calma. Entendeu? Aquela coisa irreal. Não, vai chegar nesse número. Se não chegar, vou mandar embora. Não vai adiantar nada, porque você vai mandar embora, o outro vai chegar, você vai aplicar a mesma coisa, vai dar errado de novo. É, a empresa fale. Entendeu? Que é aquilo que eu já escutei uma vez de um amigo meu. Não, porque putz, os caras que trabalham comigo são horríveis. Eu falei, então você é o pior deles, porque você contratou todo mundo. Você concorda? Concordo. A minha equipe é uma porcaria. Você é o pior porcaria dela. Porque você é o líder. Porque eu sou o líder dela. Pô, você montou essa equipe de porcaria. Então você é o maior porcaria da... Não, Você é o maior porcaria. Foi procurar cada indivíduo da sua equipe e são horríveis, isso é o pior. Você é o pior que você escolheu. Você pôs eles ali. Vai te perguntar, qual tema você falou na sua palestra agora? Que a gente não falou disso. Então, a última palestra que eu fiz foi com a Liga do Conhecimento. E a gente falou sobre gestão de pessoas e controle de objeções. Uma coisa que eu sempre gostei muito. Que é como eu controlo quando o meu cliente que compra de mim possui objeções sobre aquilo que eu vendo. Entendeu? Então, são algumas técnicas que eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo também, lendo, conversando. Tá? Eu brinco, né? A primeira técnica é a técnica do tá? Quando o cliente está falando A, caso você fala B, ele vai falar C, D e E. Entendeu? Então, o que eu uso muito? Quando eu tinha clientes com objeções, eu sempre fazia assim, ó. Eu escutava. Só concordando. Porque se eu ficar tentando falar em cima, eu vou potencializar a situação, eu não vou diminuí-la. Entendeu? Outra coisa, sempre quando você vai controlar uma objeção, são sempre 3 passos. Você elogia, repete e reverte, sempre nessa ordem. Tá? Então, por exemplo, o cliente entrava na loja, ele tinha um problema. Primeiro, eu sempre o elogiava por ter voltado à loja e me dado a oportunidade de resolver aquilo para ele. Porque eu falava, se você está aqui de novo é porque você está disposto de me dar uma chance de resolver. Ninguém bate quem está elogiando. Tá? Então eu sempre fiz isso. Toda objeção que a pessoa vinha para mim, eu elogiava. Um cliente comprava comigo lá, pô, mas porque a transportadora, não sei o quê, papapá. Beleza, eu elogiava. Uma crítica vai deixar sua mercadoria melhor, sua gestão melhor, tudo, né? Isso. E assim, o cara tem um problema, ele não quer ouvir justificativa. Não quer Ele ver quer uma ouvir crítica. resolução. Entendeu? Quando você erra, você não justifica, você resolve. Quando você atende alguém. Ah, não, mas é porque... não se justifique. Você Não. errou. Acabou. Não chegou o produto na sua casa. Tem maturidade suficiente para entender que você errou. Você fez errado. Tá errado o que foi feito. Não justifica. Resolve. Entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre bati muito quando fui supervisor. Por que você tá justificando? Você já errou. Você tem que correr atrás não, agora. porque não sei o quê. Pipipi. Para de dar justificativa. Dá resolução. Entendeu? Então o que eu fazia? Eu elogiava, eu repetia e eu revertia. Elogio para diminuir o nível de estresse que essa pessoa tá, porque todo mundo que tem um problema tá irritado. Segundo, eu repetia o problema, tirando toda e qualquer conotação negativa que tinha. Porque isso aqui é uma porcaria, piriri. Aí, o que acontecia? Eu repetia, tirando a conotação negativa, e aí sim eu dava a reversão, ou seja, a resolução. Entendeu? Eu dava a resolução. Por quê? Porque, só para fechar, eu tenho sempre, eu falo que para uma venda acontecer, só para dar uma síntese de tudo isso que a gente está falando. Para uma venda acontecer, eu sempre falo que ela é um triângulo. Ela tem 3 pontos cruciais para que ela aconteça. Para você comprar algo, você precisa de dinheiro e crédito. Tá? Esse é o primeiro lado do triângulo. Segundo, você precisa de desejo ou necessidade. Você só compra aquilo que você quer ou que você precisa. Terceiro, e o mais importante que todo bom vendedor tem que entender, motivação. Só compra quem está motivado. Então, um bom vendedor, ele ataca a motivação. Ele sempre está disposto a atacar a motivação. Porque eu entendo que você entrou dentro da minha loja porque você tem o dinheiro ou crédito para comprar de mim, certo? Você tem o desejo e necessidade de alguma coisa que eu tenho aqui dentro. O que eu tenho que fazer? Eu preciso motivá-la a comprar de mim, naquele momento, aquele produto. Aí você entra com os benefícios, o bom trato, a educação, O entendimento. a boa loja organizada, o entendimento do produto.
Porque eu entendo que o meu cliente motivado continua comprando. Pensa o seguinte, a Clarinha tem que comprar um tênis. Ela tem que sair daqui, da escola, ela tem que ir pra academia, mas ela precisa passar a comprar o tênis. Putz, nesse dia ela tem o dinheiro certo, ela guardou o dinheirinho dela, tá redondo. Sim. Ela precisa do tênis. Tá chovendo. Ela vai? Não, porque ela não tá motivada a tomar chuva. Sim. Você entende? Como motivador? Você tem que criar alguma coisa pra fazer a pessoa comprar. Vamos supor. Exatamente. Como se fosse, vamos Uma supor, promoção, É, qualquer Que vai coisa. chamar atenção. Pensa o seguinte, o cliente só compra quando ele tá motivado. Não adianta eu ter o dinheiro, o crédito, o desejo e a necessidade se eu não tenho motivação. Eu dei um exemplo simples. Ela tem o dinheiro, o crédito, ela tem o desejo e a necessidade, mas ela não vai porque tá chovendo. Por quê? Porque ela não tá motivada pra tomar chuva. Aí eu chego pra ela e falo assim, ó, você viu que aquele tênis que você quer é o último par que tá na loja? tem promoção. Tá em promoção e é o último par? Óbvio, eu tô dando uma situação Muito hipotética. muito esdrúxula, mas é pra entender o poder da motivação na venda. Sim. Na hora que o cliente entra na loja, a loja tá bonita, tá arrumada, motivador. A equipe é extremamente cordial, educada, manja do produto. Beleza, motiva. Terceiro, ele vê uma vasta quantidade, ele fala, putz, o que eu preciso vai estar aqui. Se você tem sempre os motivadores de forma bem colocada, o vendedor tá entendendo do produto, faz uma boa demonstração, mostra todos os porquês, pô, eu tô motivado a comprar aquilo, me senti inteligente. Aí você tem um plano de pagamentos 10, em 10, 12 vezes. Ou você dá um brinde, você dá uma condição, você dá um cashback para a próxima compra. Então, assim, é entender que o seguinte, a nossa função dentro de uma esfera de que eu tenho que vender um serviço, vender um produto, é entender que o meu cliente que me procura, ele já tem o desejo e a necessidade, ele já tem o dinheiro crédito. Eu preciso ver o que eu vou fazer para motivá-lo. Qual vai ser a minha estratégia para motivar aquele cliente a comprar de mim aquele produto naquela hora. Essa é a boa estratégia. Quem que cuida disso? Do tático. É o cara que tá lá na gerência, o cara que tá lá, o dono da loja. Como na questão lá da Black Friday, né? Vamos supor, Exatamente. o produto custava R$400. Vamos supor, esse core não, tá por 350. Só que já tava por, vamos supor, 350. Sim, exatamente. Você tem que entender o seguinte. Você sempre, quando você vai montar uma estratégia comercial para você aplicar em qualquer coisa, seja serviço ou produto, entender que tem que ser uma estratégia para motivar. Situações positivas eu repito, situações negativas eu vou repelir. Sim. É sempre assim. Então você tem que entender sempre Eu tava isso. lendo um livro esses dias sobre vendas. Aí um cara tá vendendo algo numa loja, acho que era azulejo pro banheiro. E tava o marido e tava a mulher. Ele tava falando só com o marido. E o marido tava meio estressado, meio irritado. Não era o marido que tava querendo o azulejo, ele só queria pagar. Quem tava, vamos supor, querendo saber mesmo era a mulher. Exatamente. Ele foi lá, em vez de direcionar pro homem, direcionou pra mulher. É isso. É o rapport. Entendeu? É o rapport. Você criar uma conexão para que a situação se torne a mais confortável possível. Tá? Um exemplo rápido. Eu trabalhei no segmento de bebê por muito tempo. E atendia muita gestante. E eu sempre falei para toda a equipe de venda, a forma mais fácil de vender por uma mãe é elogiando a mulher. Quando você vê uma gravidinha, não pergunta da criança, pergunta da mulher. Porque 90% das pessoas perguntam da criança. E automaticamente você cria uma situação e uma experiência diferente. Porque é uma coisa que eu sempre falo, inclusive tá escrito lá no meu perfil. As pessoas esquecem aquilo que você faz, as pessoas esquecem aquilo que você faz. As pessoas não esquecem aquilo que você faz, elas sentirem. Então, venda é experiência, venda é sensitivo. Venda. Já viu aquela pessoa que compra algo e ela vê você? E a primeira coisa que ela fala o motivo que ela comprou aquilo? Nossa, você viu isso aqui que legal que eu comprei? Tem isso, isso, isso. Porque faz isso, isso, isso. É porque é uma experiência. O cara que vendeu aquilo pra ele, lembra que eu falei pra você do carro? Sim. Você vai trombar sua mulher, entendeu? Vamos dizer assim, eu compro, sua mãe. Mãe, olha que legal isso aqui que eu comprei por causa que tem isso aqui. Você vai encontrar seus amigos, suas amigas. Nossa, você viu que legal, eu comprei isso aqui por causa que ele tem isso aqui. Quando o cliente sai da loja com aquele benefício tão potente, Ele acaba fazendo a ele divulgação. fica repetindo. Aí você sabe que foi uma boa venda, porque ele se sentiu confortável com aquilo. Ele se sentiu inteligente. Isso gera um marketing também pra loja, né? Exatamente. Ele se sentiu inteligente. Você fez uma boa venda, você fez uma venda completa. Óbvio que existem segmentos que não são sensitivos, são segmentos mais de compras lógicas, óbvio. Mas dá para você colocar, mesmo que em graus pequenos, boas situações sensitivas dentro de qualquer venda. Principalmente quando a gente fala de serviço. Entendeu? Aquela pessoa que vende serviço, um dentista, um médico, esteticista, serviços. Você pode criar uma situação que não é... Quando eu falo para você de sensação, não é uma coisa boba. É uma sensação positiva. Sim. É a sensação de eu fazer o meu cliente que compra o meu produto se sentir inteligente o suficiente por ter escolhido aquilo. Entendeu? Então é uma questão de montar uma experiência. Toda venda, toda compra é uma experiência. Ela precisa ser sempre o mais positiva possível. Porque quanto mais positiva, mais a chance dela ser repetida, mais chance de você ter uma continuidade de venda, de você ganhar o cliente, né? Eu sempre falei, eu não tenho cliente, eu tenho fã.
Quem compra comigo lembra de mim. Cliente é fácil de ter, até funerária tem. Eu não tenho cliente, eu tenho fã. Todo mundo que compra de mim sabe que comprou de mim. Vai lembrar das coisas que eu falei, vai lembrar da experiência. E eu coloquei isso como um... Eu falava para ele, vocês não tem que buscar cliente, vocês tem que buscar fã. A pessoa tem que pensar nesse produto, o seu nome tem que vir na hora. Entendeu? Tem que vir na hora. Putz, eu precisava comprar um negócio. Deixa eu ir lá na loja. E o meu segmento que eu trabalhei antes eram as mamães, né? Então, pô, compra coisa pra criança toda hora. Então eu tinha que ser um ponto de referência. O bom vendedor é aquele que vira um ponto de referência. Que automaticamente, quando eu lembrar, putz, nossa, deixa eu ir lá na loja que a Clara vai estar lá, ela me ajuda. A Clara vai estar lá, ela sabe. Putz, eu não sei se eu vou comprar isso aqui. Você tem que virar um ponto de referência. Entendeu? Pra toda vez que você pensar sobre aquilo, você automaticamente ter o seu ponto de referência, que vai ser aquele vendedor ou aquela loja. Então, às vezes não é nem o vendedor, é aquela loja. Por exemplo, putz, eu precisava de um negócio pra minha casa. Putz, eu vou na Leroy Merlin porque eu sei que tem. Entendeu? Pode ser assim. Sabe, aquelas coisas macro que a loja é a referência. Sim. Putz, eu não precisava, por exemplo, eu precisava de um tênis pra correr, o meu tava estragado. Pô, vou na Centauro. Por quê? Porque eu sei que lá tem um monte de negócio e os caras que trabalham lá Muitas opções. são todos Não, capacitados pra vender pra mim. E às vezes você vai só pelo vendedor mesmo. Exato. Nem pra comprar o produto. Ou é loja ou é vendedor. Sempre tem algum ponto de referência. Tem aquele vendedor que faz toda a diferença e tem aquela loja que, automaticamente, por uma boa estratégia de marketing e de posicionamento, você fala, putz, eu vou ter que comprar um tênis, cara. Ah, vou na Centauro. Por quê? Porque existe toda uma trajetória em cima pra quê? Me motiva a ir na Centauro. Porque eu sei que lá vai ter tudo aquilo que eu preciso. Entendeu? Então eu só vou lá porque me motiva a ir na Centauro. Porque quando eu penso, é um pensamento bom. É um pensamento positivo. Sim. Porque o dinheiro, o crédito, o desejo e necessidade eu já tenho. Eu posso comprar em qualquer loja. Mas na Centauro específico... Exatamente, mas eu tenho uma motivação de ir lá. Por quê? Por experiências passadas. Entendeu? Então é isso que você sempre tem que entender. Só que é um trabalho muito amplo. Por isso que eu falo que é um trabalho que geralmente eu fico 2, 3 meses na empresa fazendo esse trabalho. Deu para entender na totalidade tudo aquilo que eu preciso fazer. Mas na questão do marketing também pode mexer um pouco, né? Não só na questão familiar. Tudo ajuda. Entendeu? Eu falo que assim, ó, dentro de uma empresa só tem 2 tipos de pessoas. As que vendem e as que ajudam a vender. Não tem outra posição aqui dentro. Como assim? Ou você tá vendendo ou você tá ajudando a vender. Entendeu? Todo mundo dentro de uma empresa ou tá vendendo ou tem que estar ajudando a vender. Como ajudando a vender? Você fazendo o que você faz bem feito a sua função, você tá me ajudando a vender. Por quê? Porque você não vai criar problema, você vai me ajudar a vender. Eu vou ter que me preocupar mais com a venda. Então, dentro de uma empresa só tem 2 posições. Ou você tá vendendo ou você tá ajudando a vender. Não tem outro lugar. Porque a empresa tem que vender. Não, vamos Então tem outra supor, posição. tá correndo no marketing, tá todo mundo usando tal tênis. Isso vai fazer a pessoa, vamos supor, se sentir fora do meio social e vai querer comprar o tênis. Com certeza. Situações. São vários fatores que acarretam uma opção de escolha. Mas tudo se volta ao triângulo. Porque se todo mundo tá usando, o que você fez? Você se motivou a ter o tênis. É porque você pensa, pô, tô fora desse grupo. Exatamente. Se eu usar esse tênis, eu posso entrar nele. O ponto principal você vai se motivar a fazer algo. Sim. O dinheiro, o crédito e a necessidade, você vai dar um jeito. O dinheiro, o crédito, você vai dar um jeito. O desejo e necessidade, ele nasce, mas você vai se motivar por algo. Sempre é algo. Por isso que eu falo que a venda, independente de qual parâmetro que você colocar, você sempre traz ela pro triângulo. O cara vai comprar, ele precisa de desejo ou necessidade de algo, dinheiro e crédito e motivação. Não tem outro fator que você vai colocar nessa soma. É sempre esses 3. Qualquer estratégia você sempre vai trazer pro triângulo de novo. E aí você vai entrar num plano e vai começar a desenhar. Aí, obviamente, aí você tem dá pra você fazer matriz Ansoff, matriz de Prospect, você pode fazer um mundo de coisas depois. Mas aí é um outro trabalho. Mas a base é isso. Volta sempre pro triângulo. Você voltou pro triângulo, dá certo. Porque é sempre esses 3 pontos pra uma venda acontecer. Sempre esses 3 pontos. Ela sempre vai estar voltando assim. Pelo menos no meu entendimento, até hoje, tudo que eu fiz, eu sempre vi e deixei isso muito claro. Entendeu? Sempre foi assim. Entendeu? Mas é aquilo. Aplica, volta e aquilo. Antigamente, o plano bom era aquele plano executado conforme o combinado. Certo? Hoje em dia não existe mais isso. Tá? Para mim, o plano bom é aquele plano que é renegociado. Porque nós vivemos num sistema que eles chamam hoje nos Estados Unidos de VUCA. Tá? Eles falam que o mercado hoje é VUCA. Como assim? É em inglês. Volátil, incerto, só que tá tudo em inglês, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tá? Hoje todos os todos os caras estudiosos, os caras que estão operando, que estão entendendo, eles falam, o mundo é VUCA. O mercado é VUCA. Ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Entendeu? Por quê? Porque se muda parâmetro muito rápido, se muda tendência de compra muito rápido. Então, assim, é sempre entendendo isso. Só que como é que você lida com o sistema VUCA? Entendeu? Você tem que ter as estratégias comerciais tudo em ordem e sempre estar voltando, que é esse trabalho que eu faço. Entendeu? Porque o cenário é VUCA. Eu sei que o cenário é VUCA. Entendeu? A última palestra que eu fiz lá,
Eles bateram muito. Fui acompanhar um processo. Eles bateram nisso. Cara, você já sabe que o cenário é VUCA, porque olha quanta alteração você tem. Pô, semana passada o dólar estourou. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Se você já sabe que o cenário ele já é volátil, incerto, complexo e mudando. ambíguo, você tem que estar pronto pra lidar com ele. Se a pessoa ficar só em algum ramo e esse ramo mudar do nada, fala a empresa. E vai mudar. Entendeu? A empresa que eu trabalhava era de coisa de bebê. Faz coisa até pra pet hoje. Por que não? Pet faz parte da família. Por que não? Entendeu? Por que não? Faz coisa pra pet hoje. Beleza, fazia coisa só pra bebê. O pet faz parte da família, então tá fazendo pet também. Entendeu? É esse o entendimento. Mas você acha que isso vai mudando ao longo do tempo? Vamos supor, antigamente era diferente? Não, só vai mudar. Tudo vai mudar. Entendeu? Hábitos não se mudam por imposição, se mudam por mudança de realidade. Entendeu? A empresa que eu trabalhava vende coisa pra bebê. Você acha que o pai de 50 anos, o seu pai, sua mãe, ou seus tios, é a mesma coisa de quando você for pai? Não vai ser. Não vai. Vai mudar. Suas preferências vão ser diferentes. Então, assim, a única época certeza. mudou também. A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. A pergunta é o seguinte: você tá pronto pra mudar? Porque é o seguinte, eu sempre falei, as pessoas não têm medo de mudar, as pessoas têm medo de não conseguir mudar. Ela não tem medo de fazer o podcast, ela tem medo de não dar conta de fazer o podcast. Entendeu? A pessoa não tem o medo da mudança, ela tem o medo de não dar conta da mudança. E vem as consequências. Exatamente. Então o nosso medo, ele vem não do fazer, de não conseguir. Mas você acha que nos dias de hoje tá mais fácil empreender do que antigamente? Com certeza, É fácil, né? com certeza. Tanto por causa dos meios sociais da internet. Tudo. redes sociais. Eu vejo meu avô. Ele abriu a empresa em 58. O que aquele cara tinha? Cara, um sonho. Só. Tinha um curso de datilografia e um sonho. E o cara fez tudo que ele fez. Hoje você pode se munir de muito mais informações. Tem muito conteúdo bom aí de gente fazendo um trabalho sensacional que você não vai ter que se matar pra fazer. Entendeu? Já tá pronto. Você vai quebrar a cabeça. Você tem facilitadores. Entendeu? Óbvio que é mais fácil. Mas tem ao mais mesmo tempo que tá acesso. mais fácil, tem mais gente. Entendeu? Tem mais gente. Entendeu? Hoje tem muito mais galera querendo empreender do que da época do meu avô. antigamente. Entendeu? Mas beleza, não tem problema. Eu quero que todo mundo tenha, eu faço o que todo mundo faz. Eu quero que ninguém tenha, eu faço o que ninguém faz. Não, mas Essa é a regra do jogo. deixa eu fazer uma oposição aqui. Vamos supor. Uma questão muito hipotética. Tem dois ramos. Vamos supor, tem um grupo aqui fazendo sorvete. Aqui muito fácil. Vamos supor, se você empreender pra fazer sorvete, você pode ficar rico. Só que aí tem a questão do açaí. Ninguém tá fazendo uma empresa de açaí. Qual que seria? Depende. Depende muito. Porque aqui tá todo mundo fazendo sorvete, só que você pode falir, que tá todo mundo fazendo aqui. Ou você pode ir bem. Mas na verdade, o todo mundo fazer é diferente de todo mundo fazer igual. É. Tá? Então, por exemplo, tem vários ramos que você vê algo que todo mundo fazia e automaticamente algo diferente, mesmo no meio que todo mundo fazia. Então, assim, depende muito de, primeiro, quanto que você consegue fazer aquilo, qual a tua, vamos dizer assim, né? Quanto você entende sobre aquilo, né? Eu penso assim. E, obviamente, o desprendimento, por exemplo, se você for pra cá, você tem um jogo final aqui em 2 anos. Aqui você tem 10. Tá, mas você aguenta 10? Entendeu? Então, tem muitos outros fatores. É, o segue no normal, você tá sendo diferente. Tá? Eu sempre falei assim, ó, o básico bem feito é excelência. Sim. Tá? Você não precisa reinventar tudo o tempo todo. Mas pode ser também uma questão. Óbvio, mas não precisa. Toma cuidado. Lembra da história, do otimista e do realista. Lembra? É, sempre olha pra sua cabana, senão vai embora. Exatamente. Lembra que às vezes você tá olhando pro céu, mas roubaram a cabana. Tá? Então eu não falo por mal, mas eu falo assim, ó, uma coisa é você ser otimista, outra coisa é ser realista. Lembra sempre o seguinte, o básico bem feito é excelência. Entendeu? O básico bem feito é excelência. Não é... eu quero reinventar. Não tô falando que não pode, mas lembre-se sempre que você pode pegar algo, fazer o básico bem feito para que te dê sustentação e uma base boa para que você possa inovar. Existe algo que você pode inovar em esferas do seu negócio ou você inovar o seu negócio por completo. Entendeu? São coisas completamente diferentes. Como eu falei, a empresa que eu trabalhava fazia coisa de bebê. Eles resolveram inovar e fazer coisas para pet. Sim. Legal, deu certo. Mas linda. Mas não renovaram o negócio por completo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Não, tipo assim, eles continuam vendendo Fazendo. bebidas. É bebê, pra bebê. Sim. Entendeu? É isso, entendeu? beleza. Mas eles fizeram coisa pra pet. Então é isso que eu tô falando. Existe a possibilidade de inovação, mas ela existe sempre em tamanhos. Você precisa inovar por completo ou inovar o negócio por um todo, entendeu? Você pode inovar em esferas. Entendeu? Ah, não, eu quero fazer algo novo. Tudo bem, mas lembra, mesmo você fazendo algo 100% novo, lembre-se que o básico bem feito ele é excelência.
Às vezes você não vai reinventar tudo, você vai inventar só uma esfera do negócio. E vai dar certo, entendeu? Mas sempre ter esse tema. Então, esse é um pouquinho do que eu, do que eu faço e já passei, entendeu? É basicamente isso. Entendi. Certinho? Mas te perguntar, né, voltando pra questão de ser palestrante, você já sentiu um friozinho na barriga antes de começar? Todas as vezes. Sinto até hoje. Não, Todas as vezes. não, todas. porque eu vi um palestrante falando que eles têm medo de começar a palestra. São palestrantes, vamos falar, 10 anos sendo palestrante. Tem. Sempre tem medo. Porque o medo faz parte da vida. Você sempre vai ter frio na barriga. Sempre. Até hoje eu tenho. Quando eu fui abrir a palestra pro Kaique, pô, o Kaique é sócio do Thiago Negro, cara. O cara é gigante, o cara é monstruoso. Depois ele me convidou pra ir lá no Primo Cast. Você acha que eu não tava com frio na barriga? Claro que eu tava. Mas beleza, frio na barriga faz parte. Mas eu vou lá e vou fazer. Mas óbvio. Óbvio. Toda vez que eu vou dar um curso, entendeu? Seja pra 10 pessoas, seja pra 800 pessoas, dá frio na barriga. Faz parte. Faz parte. Tudo faz parte. Frio na barriga, ele é eterno. Só um tópico 1. Só mais um tópico pra terminar aqui o podcast, tá? Tá ficando tarde já. Aonde você se vê daqui a 5 anos? Eu me vejo daqui 5 anos, eu me vejo com a minha família formada, porque tudo que eu faço pra eles é pra esses carinhas, essa menina ou esse menino que nem nasceram, Sim. tá? Daqui 5 anos eu vejo eu com a minha família fazendo o que eu amo, que é vender e ensinar os outros a vender. E se tudo der certo, num outro país, que é pra onde eu quero ir, entendeu? Mas eu vou estar fazendo exatamente o que eu tô fazendo hoje, mas o meu sonho, o meu maior sonho é que a minha família esteja lá comigo. Não sei como vai ser, mas eu tenho certeza que ela vai estar lá comigo, entendeu? Então é isso. Porque tudo que eu faço hoje é pra isso. Mas, vamos supor, você não tem, vamos supor, o sonho de ser dono de tal empresa? Não, Não? não só, tem. Só a questão da família mesmo. Exatamente. Tudo que eu faço é pra isso. Então, muito obrigado por ter vindo, viu, Rui? Deus abençoe. É isso. O prazer foi todo meu. Obrigado Muito mesmo. obrigada. Gente, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos, viu? Um beijo. Valeu. Tchau.